Boa noite. Olá, boa noite. Hoje foi o primeiro dia útil da fase de transição do plano de flexibilização econômica no estado de São Paulo. Nossas equipes acompanharam a reabertura nos shoppings e comércios populares. Logo cedo, as ruas do Brás, região tradicional de comércio no centro de São Paulo, já estavam lotadas. Ambulantes no meio da rua e ônibus de outras cidades com compradores causaram lentidão nas vias. Quem conhece a Rua 25 de Março, que é o maior centro de compras a céu aberto de toda a América Latina, vem até aqui e se surpreende. O movimento não está tão intenso assim, bem diferente do cenário que víamos antes das fases mais restritivas do plano de flexibilização da economia. Por conta da pandemia, as pessoas ainda estão receosas a voltar, né? Que a gente consiga pelo menos pagar as contas aí, as dívidas, né? Que são muitas. Os vendedores ambulantes aproveitaram e ficaram concentrados nas calçadas. Nós estamos esperançosos que um dia irá ter solução. Agora a gente sempre, como teve nossa política, né? Preço baixo aqui na 25, preço acessível, bom atendimento, consciência entre todos nós com o uso de máscara, com o uso de álcool gel, o distanciamento é necessário, não ter aglomeração, é isso que a gente recomenda e o que realmente a gente precisa nesse exato momento. Mas as lojas estão praticamente vazias e quem veio às compras pretende revender os produtos. Eu comprei, olha, 10 pacotes de escova de dente, 20 pacotes de catela de isqueiro, barbeador em catela também. E aí eu compro aqui e saio vendendo nas comunidades, nos bares. Onde eu passo, eu saio vendendo. Na nova etapa, chamada de fase de transição pelo governo estadual, o funcionamento de shoppings, lojas de rua e atividades religiosas foi liberado ontem e segue até o dia 1º de maio, quando o governo de São Paulo vai reavaliar o cenário da pandemia no estado. Apesar do limite de 25% de ocupação nos locais, neste shopping, que fica na zona oeste da capital paulista, consumidores formaram fila em frente a essa loja de eletrônicos. A praça de alimentação segue interditada, como mostra o repórter Ranieri Zoccoli. O Bruno, que é o dono desta ótica, estava ansioso. Com tantos prejuízos, já não aguentava mais. E logo no primeiro dia, veio trabalhar. No primeiro fechamento prolongado, a gente tinha uma série de auxílios econômicos, né? Auxílio emergencial maior, por um tempo mais prolongado, capital de giro foi em parte financiada pelo governo. As restrições impostas pelas fases emergencial e vermelha duraram 27 dias ao todo e serviram para diminuir a taxa de crescimento diária de pacientes internados pela Covid-19. A taxa de ocupação das UTIs no primeiro dia de abril era de 95,3% e até o último dia 15 estava em 85,3%. Os shoppings da capital paulista reabriram as portas em um horário restrito, das 11 da manhã às 7 da noite. A medida vale para os centros de compras de todo o estado. Espaços de entretenimento e conveniência continuam fechados. Eu acho que tem que reabrir, mesmo sendo reaberto parcialmente, eu acho que já é um começo. Deixar o pessoal trabalhar e ganhar o seu dinheiro. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping espera que daqui para frente todos possam trabalhar com segurança e com a certeza da atividade funcionando. Tudo isso afetou muito o nosso setor. De qualquer maneira, vamos pensar de uma forma positiva, vamos trabalhar, vamos torcer para a vacina, vamos pedir para o governo federal mandar os kits urgente aqui para São Paulo, que são os kits, os respiradores, né, que só tem kit respirador para 24 horas. Nós vamos entrar em contato também com o governo federal para acelerar esse processo. Eu acho que o Brasil tem que se unir nesse momento. Na fase de transição, o governo mantém o toque de recolher das 8 da noite às 5 horas da manhã. O home office para atividades administrativas, além do escalonamento de entrada e saída dos trabalhadores do comércio, serviços e indústrias. Depois do atraso que suspendeu temporariamente o invase da vacina contra a Covid-19, o Instituto Butantan recebeu hoje mais um lote da matéria-prima para a fabricação de mais doses da Coronavac. O carregamento vindo de Pequim, na China, chegou ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no início da manhã. O lote contém 3.000 litros da matéria-prima, suficientes para produzir mais 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19.
Inicialmente, o novo lote deveria ter chegado ao Brasil no dia 8 de abril. O atraso fez o Instituto Butantan suspender temporariamente o invase de vacinas, o que provocou mudanças no cronograma de distribuição. Antes, a previsão era entregar ao Ministério da Saúde as 46 milhões de doses da Coronavac até o final deste mês. Agora, a entrega deve ocorrer até o dia 10 de maio. Só hoje, mais 700 mil doses da vacina foram entregues ao Ministério da Saúde, totalizando 41,4 milhões de doses já entregues. Um segundo carregamento, com mais 3 mil litros de insumos chineses, é esperado ainda este mês. E houve a divisão do lote inicial, isso foi por decisão do próprio sistema de exportação da China. Então, a burocracia, nesse momento, é uma dificuldade e nós estamos trabalhando no sentido de vencer essa burocracia. Estamos trabalhando no limite da nossa capacidade, mas assim mesmo nós estamos ainda procurando dar mais eficiência ao processo para que essas vacinas sejam entregues o mais rapidamente possível. A partir do dia 3 de maio nós voltamos a entregar vacinas. Após concluir esse primeiro contrato, o Butantan vai produzir mais 54 milhões de doses, que deverão ser entregues até o mês de setembro. Os imunizantes compõem o Plano Nacional de Imunização e são distribuídos aos estados e municípios para dar sequência à vacinação da população. Em São Paulo, o seu Vanderlei não conteve a alegria depois de receber a primeira dose da vacina no dia do aniversário. Estou ganhando um presente de aniversário tomando a vacina, que graças a Deus muita gente não conseguiu e eu estou conseguindo tomar a vacina com 67 anos hoje. Até agora, a cidade de São Paulo já imunizou 2.600.000 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Desse total, 924 mil já tomaram a segunda dose. O seu Pedro foi uma delas. Foi muito emocionante para mim. A primeira e a segunda agora é mais ainda. Nesta segunda-feira, a capital paulista começou a imunizar mais um grupo contra a Covid-19. Cerca de 40 mil trabalhadores dos serviços de saúde, a partir dos 47 anos, podem se vacinar. O governo do estado de São Paulo anunciou que funcionários do metrô e da CPTM serão vacinados contra a Covid-19 a partir do dia 11 de maio. Segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos, 9.500 pessoas devem ser imunizadas. Independente da idade, todos os operadores de trens serão vacinados. Já a idade mínima de 47 anos foi estabelecida para trabalhadores da bilheteria, manutenção, segurança e limpeza, incluindo os terceirizados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou um novo ensaio clínico de uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. O imunizante, desenvolvido pelo laboratório chinês Sichuan, prevê a aplicação de 2 doses em um intervalo de 22 dias. Cerca de 12 mil voluntários brasileiros distribuídos nos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro vão participar dos testes das fases 2 e 3. Esta é a 6ª vacina contra a Covid autorizada a fazer testes em humanos pela Anvisa. 4 milhões de reais, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. Uma ex-funcionária da família de Débora Saraiva, ex-namorada de Jairinho, relatou que o filho da mulher, na época com 3 anos, foi agredido 4 vezes. Hoje, o parlamentar foi afastado da Comissão de Justiça e Redação da Câmara do Rio. O ato foi publicado hoje no Diário Oficial da Câmara dos Vereadores. O presidente da Casa, Carlos Caiado, do DEM, assinou o afastamento de Dr. Jairinho da Comissão de Justiça e Redação, considerada a mais importante da Câmara. O desligamento aconteceu depois de Caiado receber o documento do Solidariedade oficializando a expulsão de Jairinho.
O regimento da Câmara estabelece que as vagas nas comissões pertencem aos partidos e blocos políticos. Dr. Jairinho já estava afastado da Comissão de Ética da Câmara desde 8 de abril, quando foi preso. No mesmo dia, a casa também anunciou que ele teria o salário cortado. Na semana passada, novos relatos de agressões de Jairinho a filhos de ex-namoradas complicaram a situação do vereador, investigado pela morte do menino Henri Borel. Débora Melo Saraiva, que se relacionou com Jairinho entre 2014 e 2020, contou para a polícia que era agredida e ameaçada por ele, e o filho também agredido. O relato foi confirmado por Valéria Batalha, de 49 anos, que trabalhava na casa de uma prima de Débora, em Angra dos Reis, no sul fluminense, onde as crianças costumavam passar férias. Valéria, que hoje mora na Itália, soube do caso pela internet e gravou um vídeo relatando 4 episódios de violência contra o filho de Débora, que na época tinha 3 anos. Quando eu fui ver, a criança estava com a perninha roxa, alguns pontos roxos na perninha e nesse osso da bacia. Essa foi a primeira vez, tá? A segunda vez, a mãe dela foi para casa onde eu trabalhava com os filhos dela e ela ficou num hotel com esse tal Jairinho. E o hotel é bem pertinho da casa, tá? E um dia ela chegou lá, que as crianças foram dormir lá com ela. Ela falou que acordou de madrugada, como se ela tivesse tomado uma medicina, alguma coisa para dormir, e que ela levantou-se muito grogue, de sono, com as pernas pesadas. Ele estava no banheiro dando banho no pequeno, e o pequeno estava chorando. Ele alegou que o pequeno tinha caído da cama. Aí ela desconfiou que ele tinha dado alguma coisa para ela dormir e tinha agredido a criança. Valéria também conta que, como Henri, o menino também não gostava de ficar perto de Jairinho. A terceira vez foi quando eu já tinha acabado meu trabalho e estávamos tomando um café. Eu, a filha do meu patrão, a avó da criança. Nisso chegou a mãe da criança que estava hospedada no hotel, perto da casa onde eu trabalhava. E falou que ia pegar o menino, que o menino ia passear com o tio Jairinho. E o menino não queria ir, chorando, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. Ela levou a si mesmo. Uma hora ela me ligou e me disse: Valéria, o pequeno chegou e passando muito mal. Diz que caiu no parquinho, bateu com a cabeça e o menino está passando mal. E eles estão levando às pressas para o Rio de Janeiro. E na quarta agressão sofrida, chegou com a perna quebrada. Passou o tempo, como um belo dia eu chego para trabalhar numa segunda-feira. A filha do meu patrão, a mesma, falou comigo assim: ô Valéria, o pequeno está internado. Eu disse: ué, mas está internado? Mas o que houve? O que houve dessa vez? Aí ela disse: saiu com um monstro e voltou com a perna quebrada, na altura do fêmur. Eu falei: gente, mas isso tem que parar. Hoje, o pai do menino Henri criou um abaixo-assinado online pedindo a aprovação da lei Henri Borel, que aumenta de 1/3 até a metade a pena de crimes cometidos por padrastos e madrastas. E segue internado em estado grave no Rio de Janeiro um menino de apenas 8 anos atingido na cabeça por uma bala perdida. Ele é a 6ª criança baleada na região metropolitana somente este ano. É um garoto muito inteligente, estudioso, uma criança que gosta de brincar. O sonho dele era ser jogador de futebol e jogar no Vasco. Torcedor do Vasco fanático. Uma criança muito ativa, muito brincalhona, muito alegre, muito bem cuidada, carinhosa. Caio Guilherme da Silva Baraúna, de 8 anos, foi atingido por uma bala perdida na tarde da última sexta-feira na comunidade Vila Aliança, em Bangu, zona oeste do Rio. O menino participava de uma festa infantil quando tudo aconteceu. Ele aguardava na fila para fazer uma pintura no rosto quando a mãe o viu caído no chão. Familiares contaram que não havia tiroteio na comunidade no momento em que Caio foi ferido. Naquele momento não havia operação.
Não havia operação na comunidade, estava tudo muito tranquilo. Até agora ninguém sabe, ninguém ouviu um tiro, ninguém ouviu nada. A gente sabe, estava tudo muito tranquilo. Parentes levaram o garoto para o hospital acreditando que se tratava de um corte na cabeça, mas foram surpreendidos. A gente achava que era um corte na cabeça, que ele tinha caído, levado um ponto. Assim, coisa natural, a criança estava brincando, caiu, corte na cabeça. Chegando lá no Albert, os médicos relataram que era bala. O menino sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado e transferido para outro hospital da região, onde passou por uma cirurgia. Caio Guilherme segue internado na UTI. Ele está em estado grave, ele está em coma, em estado grave, ele não está respondendo direito. A Polícia Civil abriu inquérito para identificar de onde partiu o tiro que atingiu o garoto. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, em quase 5 anos, 100 crianças foram baleadas no Grande Rio, 76% atingidas por balas perdidas. Depois de mais de 40 dias de fechamento, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a reabertura das atividades consideradas não essenciais. Nos postos de vacinação, cerca de 40% dos idosos entre 70 e 75 anos que já deveriam ter tomado a segunda dose não completaram a imunização. Para os idosos com idade entre 71 e 74 anos, a segunda dose foi antecipada para evitar lotação nos postos. Amanhã começa a imunização do grupo de 62 anos. Muito emocionado, muito feliz. Primeira dose foi mais difícil, mas essa está tranquilo. Hoje o prefeito de BH, Alexandre Calil, anunciou a reabertura gradual do comércio. Lojas, salões de beleza, academias e shoppings poderão funcionar a partir de quinta-feira. Nas missas e cultos, haverá limitação do número de fiéis. Bares e restaurantes terão horário restrito, de segunda a sábado, de 11 da manhã às 4 da tarde, com permissão de consumo de bebida alcoólica. Já as feiras de rua, museus, galerias, cinemas, teatros e parques de diversão seguem fechados. A decisão foi baseada na queda dos índices de ocupação de leitos de UTI, 81%, e também de enfermaria, 59%. Iniciamos uma guerra que foi avisada 1 ano atrás e estamos passando com vitórias e derrotas por batalhas e estratégias. Vamos acertar e vamos errar. Depois de mais de 1 ano fechadas, as creches e escolas infantis para crianças de 0 a 5 anos também já têm data para reabrir, dia 26 de abril. Nós não vamos brincar com essa pandemia. E não adianta pressão em cima da Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje, pais e professores fizeram um protesto na zona sul da capital mineira. Eles montaram uma sala de aula na calçada e pediram o reconhecimento da educação como atividade essencial. Os nossos filhos no ensino público estão sofrendo muito, porque o ensino público não tem a condição, não tem a capacidade de aulas à distância. Não aguento mais, não tem nada o que fazer em casa. Eu prefiro muito mais aulas presenciais. Agora vamos aos dados atualizados da vacinação no Brasil. Gabriela. Isso mesmo, Augusto. Aqui no nosso telão, até esta segunda-feira, receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 26.560.590 pessoas, o que representa aí 12,54% da população. Já receberam a segunda dose, o reforço do imunizante, 10.033.320 pessoas, o que representa 4,74% da população brasileira. Agora a gente vai ver os 6 estados que mais vacinaram a população proporcionalmente no Brasil. Rio Grande do Sul segue na liderança com 17,21%. Na sequência vem Mato Grosso do Sul com 15,17%. Espírito Santo com 14,73%. Paraíba com pouco mais de 14%. Bahia com quase 14%. E São Paulo com 13,42% da população vacinada aí contra a Covid-19. Esse é o nosso panorama da vacinação pelo Brasil. Augusto. Em São Paulo, um vídeo com peixes no Rio Pinheiros viralizou na última semana. A imagem pode ser um sinal do trabalho de despoluição, que, segundo o governo, deve acabar em 2022.
Com 25 quilômetros de extensão, o Rio Pinheiros nasce na zona sul da cidade e segue até a zona oeste, com sua foz no rio Tietê. Ainda em processo de despoluição, o rio foi destaque nas redes sociais nos últimos dias. Tudo por causa desse vídeo aqui. Olha que coisa linda, que coisa espetacular. Uma imagem rara, um cardume com vários peixes bem próximos uns dos outros. O registro foi feito por um ciclista que passava pelo local. Olha o tamanho só dos peixes, olha. Neste fim de semana, uma família de marrecos também foi flagrada nadando no rio, na altura da ponte estaiada na zona sul da capital. O governador do estado, João Dória, do PSDB, compartilhou as imagens nas redes sociais e disse que isso é fruto de um trabalho que vai muito além das margens do rio. O projeto, chamado Novo Rio Pinheiros, envolve a expansão da coleta e tratamento de esgotos, desassoreamento e aprofundamento do rio, coleta e destinação dos resíduos sólidos, revitalização das margens, além de iniciativas voltadas à educação ambiental. Entre os projetos de revitalização estão a criação de um parque com 8.000 metros de extensão e a implantação e manutenção de pistas de caminhada, ciclovias e outras melhorias. A ciclofaixa do Rio Pinheiros, por exemplo, já conta com uma extensão de 21 quilômetros. Neste momento, nós estamos dando continuidade a esse processo de despoluição, iremos fazê-lo em todos os afluentes do rio e o que irá permitir que os peixes deixem de ficar apenas na foz desses rios despoluídos, mas possam viver no Rio Pinheiros como um todo. A partir do momento em que temos a despoluição, a natureza responde com vida. Segundo o governo de São Paulo, até o mês de março foram retiradas mais de 30.000 toneladas de lixo aqui do Rio Pinheiros. Mas uma outra ação importante para a despoluição do rio é a expansão do saneamento. Até o momento, 230.000 imóveis foram ligados à rede de esgoto. E a expectativa do governo é de despoluir o Rio Pinheiros até o fim de 2022. Para este arquiteto social, os peixes só sobrevivem no Rio Pinheiros porque estão cada vez mais perto dos pontos onde desembocam outros rios e córregos que já foram despoluídos, criando pequenos trechos oxigenados com água limpa. Por isso, ainda há muito trabalho a ser feito. Olha, a primeira coisa é entender que o Rio Pinheiros ele é formado por uma série de outros riachos, né? Ou seja, limpar o Rio Pinheiros envolve o trabalho de saneamento, de cuidado, de conscientização da presença desses outros riachos. A ocorrência desses peixes, eles vai provir desses riachos onde o tratamento está sendo feito. E essa imagem dos peixes no Rio Pinheiros, o impacto maior é a população ela começar a vislumbrar a possibilidade disso acontecer não só na chegada do sapateiro, na chegada do Rio Verde, do Corujas, mas eles aparecerem ao longo de todo o Rio Pinheiros. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, afirmou que o Brasil não deve se comportar como mendigo em relação a recursos de outros países no combate ao desmatamento. A fala de Mourão acontece há 3 dias no início da cúpula dos líderes mundiais sobre o clima. E a gente não tem que ser mendigo nisso aí, né? Vamos colocar a coisa muito clara. Nós temos as nossas responsabilidades, o Brasil é responsável só por 3% das emissões no mundo, desses 3%, 40% é o desmatamento, ou seja, 1,2% que se emite do mundo é a responsabilidade do desmatamento nosso aqui. Então a gente tem que fazer a nossa parte dentro aí do Acordo de Paris, e o resto aí, por exemplo, se quiserem trazer recurso, o Fundo Amazônia admite todo e qualquer tipo de doação para ele. Então, ele já está aberto para isso. Não é só os países que foram os doadores iniciais. Entes privados ou outros entes públicos, ou outros países podem aderir a ele. É só olhar o que é o projeto do fundo, a que ele se destina, e dizer, tá bom, eu concordo, e vou botar meu recurso aí para projetos, vamos botar aqui, de desenvolvimento na área aí de bioeconomia. Rede TV News fica por aqui, uma boa noite. Uma ótima noite para você.